Mais informação ao vivo chegando aqui de São Paulo, porque o prefeito Ricardo Nunes comentou sobre o novo indiciamento de Bolsonaro. Vamos conversar com ela, Beatriz Manfredini, que está aqui direto das ruas de São Paulo. Não, ainda não temos a Beatriz, mas daqui a pouquinho ela vai trazer o que disse. Voltou a Beatriz. Ela que sempre sabe de bastidores, da política. O que foi que o prefeito disse, hein, Bia? Bom dia para você. Oi, Soraya, bom dia de novo para vocês. Agora eu ouço. Então, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, ele também continuou, a gente falava mais cedo, da linha seguida ali pelo governador Tarcísio de Freitas nessas defesas, e o prefeito Ricardo Nunes também seguiu uma linha que ele já vem adotando há algum tempo, desde que as investigações começaram. Ele deixou claro que não tinha conhecimento ali de todo o processo, de todos os fatores que levaram ao indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas voltou a pontuar que deseja um julgamento justo, com direito de defesa, e também que esse julgamento não aconteça de forma acelerada. Não é a primeira vez que Ricardo Nunes dá declarações nesse sentido, de que ele acredita que as investigações contra o ex-presidente estão muito corridas, muito aceleradas, de forma ali a acontecer ainda neste ano, de forma célere, antes das eleições do ano que vem. A gente tem um trecho dessa fala do prefeito de São Paulo, vamos acompanhar. A gente tem sempre o desejo e a torcida para que tenha, evidentemente, uma investigação contra qualquer pessoa que cometa algum delito, algum crime, e que, se essa pessoa tiver a culpa, que seja que pague pelo que fez, ou que, se não tiver, que seja inocentada. O grande desejo é de um julgamento imparcial, um julgamento justo, dentro do tempo adequado, sem acelerar, porque o que a gente não pode permitir, em hipótese alguma, é que no Estado Democrático de Direito você tenha o judiciário sendo utilizado para perseguir qualquer pessoa. Essa fala de Ricardo Nunes, ela também demonstra essa defesa que ele vem fazendo do ex-presidente Jair Bolsonaro, e que o ajudou, inclusive, a se colocar ali numa boa posição com essa ala mais bolsonarista, inclusive com os próprios filhos do ex-presidente. Ricardo Nunes não teve um início muito fácil nessa relação com a família Bolsonaro. Ele precisou, lá nas eleições municipais em 2024, de ajuda de Tarcísio de Freitas para bancar a candidatura dele, para dizer que a família Bolsonaro deveria apoiá-lo à reeleição aqui em São Paulo. E depois de algumas dificuldades, algumas rusgas, ele conseguiu, ao longo agora de 2025, demonstrar ali uma certa lealdade, e inclusive essa lealdade resultou numa ligação que a gente contou aqui com exclusividade no Jornal da Manhã, de Eduardo Bolsonaro para ele. Eduardo Bolsonaro, que tem criticado muito os governadores de direita e mais ferrenhamente Tarcísio de Freitas, fez uma ligação para Ricardo Nunes, agradecendo então todo o respaldo e essa defesa que Ricardo Nunes tem feito do ex-presidente, inclusive comparecendo ao último ato na Avenida Paulista contra ali as investigações e as medidas cautelares adotadas pelo Supremo Tribunal Federal. Então, Ricardo Nunes segue nessa linha de defesa do ex-presidente, também, assim como o Tarcísio, deve continuar mais ou menos dessa forma, pelo menos até o julgamento no mês que vem, em setembro. Soraya. Obrigada, Bia, pelas suas informações. Daqui a pouquinho você retorna. Enquanto isso, vamos ouvir aqui a análise dos nossos comentaristas, Deise Ciocari e também Roberto Mota. Mota, vou começar por você dessa vez. Como que você avalia o posicionamento do prefeito Ricardo Nunes? Muito sensato, muito coerente e, nos dias que correm, muito corajoso. O mínimo que se espera do Estado brasileiro é bom senso e justiça. Mas parece que, depois da minuta do golpe, agora encontraram a minuta do asilo no telefone celular do presidente Jair Bolsonaro. Os crimes que foram apontados, eles todos se resumem ao uso da palavra. Fazer denúncias não constitui crime, constitui direito. No caso de parlamentares, se constitui até dever funcional. Silas Malafaia aparentemente está sendo acusado de divulgação de vídeos. Isso não é crime. A apreensão de passaporte de alguém como Silas Malafaia não tem nenhum cabimento diante dos padrões que a justiça criminal utiliza aqui no Brasil, né? Apreensão de celulares, mais uma vez, para depois haver vazamento de conversas privadas que revelam detalhes íntimos,
sem nenhuma finalidade útil. Essas conversas não caracterizam nenhum crime. Parece que a única finalidade disso é buscar um efeito midiático. E aí, diante disso tudo, diante de pessoas que não têm foro privilegiado, sendo julgadas na Corte Suprema, como é que se pode esperar um julgamento sereno, justo? Para muita gente, parece que esse julgamento já aconteceu, com base em todos os discursos e declarações que nós temos ouvido, que é um absurdo, né? Magistrados se posicionando publicamente sobre um processo que eles estão julgando. Então, diante disso tudo, a gente tem que cumprimentar o prefeito Ricardo Nunes pelo seu bom senso, pela sua coragem de dizer o que ele disse. Ele poderia ter dito ainda muito mais. Bom, Deise, como é que você vê esse posicionamento aí do Ricardo Nunes, à medida em que ele deseja aí um julgamento imparcial, o que talvez seja o desejo de todo mundo quando você tem o envolvimento de alguém com justiça. Você torce para que a justiça seja imparcial e atue apenas em cima dos fatos levantados por alguma denúncia, não? Exatamente, né, Nonato? A imparcialidade é o mínimo que se espera da justiça, né? De uns anos para cá a gente tem visto um movimento um pouco ao contrário disso. E o Ricardo Nunes, obviamente, né, ele fala o que tem que ser dito, mas a gente tem que lembrar também que ele está em torno aí de uma disputa eleitoral, né? Existe a possibilidade, ele quer pelo menos que, se o Tarcísio for o ungido por Bolsonaro para ser o candidato à presidência da República, o Ricardo Nunes, ele tem a intenção de ir para o governo do estado, então isso também dá a ele um alinhamento com essa ala mais próxima do ex-presidente, né? Reitero, julgamento imparcial é o mínimo que se espera do judiciário, mas obviamente existe um componente político eleitoral aí em torno do Tarcísio, do Ricardo Nunes, que é muito forte e não pode ser ignorado e, obviamente, também faz parte do jogo.